Tudo o que você chama de pensamento não é pensamento. É programação. Respire fundo. Antes mesmo de terminar esta frase, centenas de comandos invisíveis já atravessaram sua mente. Sugestões, impulsos, associações, imagens. E você sequer notou. A manipulação não é um evento excepcional. Não é um golpe baixo praticado por sociopatas ocasionais. É o tecido contínuo da realidade psíquica. É o motor secreto da cultura, das relações, da economia, da religião. Você nunca esteve fora do campo da manipulação. Você nasceu dentro dele. Desde o primeiro choro, quando seus pais interpretaram sua dor e responderam com um afeto condicionado, até o olhar que você lança ao espelho hoje, buscando uma identidade que foi moldada por expectativas alheias. Você foi treinado a obedecer narrativas que não criou. Manipulação não é uma escolha. É o estado padrão da consciência humana não desperta. Você acha que decide, mas decide com base em desejos implantados. Você acha que reage, mas reage conforme padrões previsíveis, codificados pela linguagem, pela cultura, pelo medo. E é justamente essa previsibilidade que transforma você, e todos nós, em presas fáceis. O manipulador não cria nada. Ele só lê o script que você já está seguindo e aperta as teclas certas no momento certo. Como Musashi lia o corpo, o olhar e o estado emocional do adversário, antes mesmo que a espada fosse erguida. Como os antigos estrategistas sabiam que o verdadeiro combate nunca é físico, mas sempre psíquico. Você está sendo manipulado agora, pela publicidade que desenhou seus desejos, pelas normas sociais que configuram seus medos, pelas imagens que moldaram sua ideia de sucesso, amor, segurança. A manipulação não é uma agressão. É uma coreografia, e você está dançando, acreditando ser o coreógrafo. O primeiro corte do método Musashi não é contra o outro. É contra sua própria ilusão de autonomia. Porque quem não reconhece que está sendo manipulado, já perdeu a única batalha que importa. A batalha pela soberania da própria consciência. Pense bem. O que em você é verdade, e o que é apenas um reflexo do que foi implantado. Esse é o rasgo no véu. A ruptura inicial. O ponto onde o feitiço começa a se desfazer. Musashi não venceu 60 duelos consecutivos por ser o mais forte, mas por ser o mais desperto. Enquanto os outros obedeciam a scripts emocionais, raiva, orgulho, medo, ele simplesmente não jogava o jogo. Assistia os oponentes se destruírem dentro das narrativas que eles mesmos acreditavam. Você quer se tornar imune à manipulação? Então pare agora. Olhe para dentro. Veja onde, ainda hoje, você está apenas obedecendo. Veja como cada reação sua pode ser prevista por quem sabe ler as marcas da sua psique. O feitiço só existe enquanto você acredita ser o dono da dança. Musashi já sabia. O primeiro que perde o controle das emoções é o primeiro que cai. Agora que o véu foi rasgado, o que sobra de você? Você acredita ser livre, mas cada decisão que toma já foi prevista. Por quem? Por todos os que escreveram os códigos invisíveis da sua mente, sua família, sua cultura, sua língua, sua religião, sua história. Eles moldaram as respostas que você oferece ao mundo, como quem treina um animal a puxar uma carroça sem perceber que poderia simplesmente correr. O maior truque da manipulação não é forçar você a fazer algo. É fazer você querer fazer aquilo que convém ao manipulador. E aqui está o segredo que quase ninguém ousa encarar. O manipulador não é só o outro. O manipulador é o próprio sistema simbólico no qual você está imerso. As civilizações não sobreviveriam sem manipulação. Religiões precisam que você creia, sem provas. Governos precisam que você obedeça, sem questionar. Empresas precisam que você consuma, sem necessidade. Amores precisam que você idealize, sem ver. Por isso, sua previsibilidade não é um defeito. É uma construção milenar. Observe. Quando alguém diz, eu te amo, você sabe o que responder. Quando alguém ameaça, você sabe o que sentir. Quando alguém propõe, você sabe o que decidir. Tudo programado. Tudo ritualizado. Como um roteiro de teatro que você segue, sem lembrar quem escreveu. Musashi compreendia isso com uma clareza cortante. Por isso, nunca seguiu o script que os outros esperavam. Ele desmontava a previsibilidade do outro. E com isso, desmontava a própria armadilha.
Em um de seus duelos mais famosos, seu oponente o esperava em campo aberto, ao amanhecer, como ditava a etiqueta dos samurais. Mas Musashi simplesmente não apareceu. Deixou o outro esperar, consumido pela ansiedade, pelo orgulho ferido, pela raiva. Quando finalmente surgiu, horas depois, encontrou um inimigo exausto, vulnerável, previsível. Ele não precisou lutar contra uma espada, só contra o script. Agora, veja sua vida. Quantas vezes você responde com raiva, simplesmente porque alguém sabe como te provocar? Quantas vezes você cede, apenas porque alguém sabe como te seduzir? Quantas vezes você se culpa, simplesmente porque alguém sabe como manipular seu medo? Esse é o feitiço. Não há necessidade de força bruta. Basta prever seu comportamento. O inimigo não está lá fora, esperando no campo de batalha. O inimigo está dentro, no condicionamento que repete, sem que você perceba. Quer saber como forjaram sua previsibilidade? Simples. Criaram mitos sobre quem você deve ser. E você acreditou. Criaram padrões de amor, de sucesso, de fracasso, de beleza, de ética. E você se conformou. Não como escolha, mas como sobrevivência. A cultura não quer que você seja livre. Quer que você seja útil. Útil ao mercado. Útil à tradição. Útil à ordem. Você quer ser imune à manipulação? Então pare de ser previsível. E para parar de ser previsível, primeiro precisa desprogramar cada resposta automática que habita seu corpo, sua fala, seu desejo. Musashi não era imprevisível porque era rebelde. Era imprevisível porque era livre. Liberdade não é fazer o que se quer. Liberdade é não ser controlado pelo que os outros querem que você queira. Agora olhe para você, o quanto de sua vida foi programado. E o que resta se você começar a quebrar cada uma dessas programações? Essa é a anatomia do feitiço. E ele só persiste, enquanto você não ousar desmontá-lo. O manipulador não precisa te forçar, só precisa te posicionar. Como um mestre de xadrez, ele não move você diretamente. Apenas cria o ambiente, a atmosfera, a emoção certa, e então observa. Você se move sozinho, exatamente como ele quer. Esse é o mecanismo invisível. Você acha que escolhe, mas está apenas reagindo. Reagindo a estímulos emocionais. E a contextos cuidadosamente desenhados para te reduzir à previsibilidade. O manipulador não ataca sua razão, ataca sua emoção. Musashi sabia. O primeiro que perde o centro emocional. Perde a luta antes que a espada se mova. Por isso, ele enfrentava adversários que urravam insultos, gritavam provocações. E ele? Silêncio. Imobilidade. Desapego absoluto. Enquanto o outro se incendiava de raiva, Musashi permanecia como uma pedra. Ou melhor, como o vazio entre as pedras. O manipulador sempre começa criando um gatilho emocional. Vergonha, culpa, medo, urgência. Depois, constrói o cenário perfeito. Isola você. Cria uma sensação de escassez. Introduz uma pressão de tempo. Deforma o espaço, como quem posiciona o sol atrás das costas para cegar o adversário. Como Musashi fez inúmeras vezes. Escolhia o terreno, a hora, o ângulo da luz. Tudo pensado para que o outro fosse reduzido ao instinto, enquanto ele mantinha a estratégia. Olhe ao seu redor. Reparou como as lojas criam ambientes que induzem a compra? Como relações tóxicas instalam a culpa como alicerce? Como líderes políticos invocam o medo para justificar obediência? Você não age, você é movido. E mais, o ambiente não é neutro. O espaço é sempre uma arquitetura de poder. Como a disposição das cadeiras numa sala pode definir quem se impõe. Como o silêncio ou o barulho podem criar tensão ou submissão. Como a ausência de informação é, em si mesma, uma manipulação. A chave aqui não é resistir. Não se resiste a uma arquitetura invisível. Ela se reconhece e se transcende. Musashi não entrava na armadilha. Ele a via antes. Ele a desmontava silenciosamente. Ou então, transformava-a numa vantagem. Quando os outros esperavam o duelo ao nascer do sol, ele chegava ao meio-dia. Quando esperavam o ataque frontal, ele surgia pelas costas. Quando esperavam honra, ele trazia astúcia. Você quer ser imune à manipulação? Então aprenda a ver o ambiente. Antes de responder ao estímulo, veja quem está posicionando o tabuleiro.
Veja quem está arquitetando o espaço. Veja que emoções estão sendo induzidas em você, antes mesmo que perceba. E lembre, quanto mais intensa for a emoção, mais fácil será sua manipulação. Musashi não era frio. Era livre da prisão emocional. O verdadeiro guerreiro não luta para vencer. Luta para não ser possuído pelas forças invisíveis que comandam o mundo. Agora olhe para sua última decisão importante. Você a tomou. Ou ela foi tomada por você, através de emoções e ambientes que você nem percebeu. Esse é o mecanismo invisível. E ele continuará comandando sua vida. Até que você aprenda a enxergar antes de sentir, e a posicionar-se antes de reagir. O que derrota o manipulador não é a força, é o vazio. Não confunda, vazio não é ausência, é potência pura, ainda não determinada. É a não reação, é a não forma. É a arte de permanecer como possibilidade, e nunca como previsibilidade. Musashi não vencia porque era o mais agressivo, mas porque era o mais ausente. Enquanto seus oponentes chegavam inflamados de orgulho, ódio, medo, ele era o espaço entre os pensamentos, a pausa entre os sons, o silêncio antes da lâmina. Essa é a chave oculta. Não responder, não justificar, não reagir ao script que o outro espera que você siga. O manipulador vive da sua reação, como um parasita que só respira se você oferecer oxigênio emocional. Tire isso dele, e ele sufoca. Musashi escrevia: o importante na estratégia é suprimir as ações úteis do inimigo e permitir as inúteis. E qual a ação útil do manipulador? Sua reação automática, seu medo, sua pressa, seu impulso de defender-se ou de ceder. Quando você permanece no vazio, não há onde o manipulador se apoiar. Não há como ele antecipar seu movimento. Não há como ele conduzir sua mente. Repare, em seu duelo mais famoso contra Sasaki Kojiro, Musashi não apenas chegou atrasado, quebrando o protocolo. Ele também esculpiu, na travessia, uma espada improvisada, maior do que a lendária lâmina de Kojiro. Não por arrogância, mas para demonstrar que o combate já havia sido vencido, muito antes do aço cruzar o ar. Musashi venceu no vazio, na quebra de expectativa, na ausência de pressa, na recusa de jogar o jogo proposto. Essa é a chave que quase ninguém quer carregar, porque ela exige matar em si o desejo de vencer, de provar, de ser aceito, de ser amado. O vazio estratégico é o estado de quem não precisa de aprovação, de quem não teme rejeição, de quem não se afeta pelas provocações, elogios ou críticas. E quem não se afeta não pode ser manipulado. Você quer ser imune à manipulação? Então torne-se vazio. Não no sentido de apatia, mas no sentido de presença radical, silenciosa, não reativa. Como o céu que observa as nuvens sem se confundir com elas. Como a montanha que assiste à tempestade, mas não se move. Como Musashi, que encarava o oponente não com raiva, mas com uma serenidade tão vasta que o outro já se perdia antes do primeiro golpe. O manipulador sempre espera algo de você. Uma defesa, uma explicação, um medo, uma concessão. Se você não oferece nada, ele perde o mapa. Fica perdido no próprio jogo. O vazio não é fuga, é a forma mais sofisticada de presença. E só quem aprende a habitar esse vazio consegue, enfim, deixar de ser peça e torna-se o tabuleiro. Musashi não era apenas um duelista, era o espaço onde o duelo acontecia. E que por isso mesmo já estava vencido antes de começar. Agora olhe para você. Consegue permanecer no vazio diante da provocação? Consegue silenciar a resposta automática? Consegue não oferecer nada a quem tenta te manipular? Essa é a chave oculta. E só quem a segura pode enfim transcender o jogo. Imagine, todos os comandos externos cessam. Não há mais ordens, nem expectativas. Ninguém te elogia, ninguém te critica, ninguém te manipula. E então, quem sobra? Essa é a pergunta que paralisa, ou liberta. Porque no fundo, talvez você não saiba quem é, sem o olhar do outro, sem a aprovação, sem o medo de rejeição, sem a necessidade de ser útil, bom, desejado, aceito. A manipulação é confortável. Ela fornece um mapa, uma direção, uma identidade.
Mesmo que falsa, ela é familiar. Ela diz quem você deve ser, o que deve fazer, como deve sentir. Mas e quando não houver mais essa voz? Quando você estiver diante do espelho e perceber que todas as respostas que dava ao mundo eram, na verdade, respostas ao medo de não ser ninguém? Musashi sabia disso. Por isso transcendeu o próprio papel de guerreiro. Ele não era um espadachim que precisava provar sua força. Ele era a força silenciosa que não precisava mais de combate algum. Quando você se torna imune à manipulação, perde também o conforto das respostas prontas, perde o chão da previsibilidade, perde a segurança do papel social. E nesse exato momento, ganha a única coisa que importa: a soberania da própria existência. A verdadeira imunidade à manipulação não é técnica, é ontológica. É o estado de quem não pode mais ser definido de fora, porque já se encontrou dentro. Você quer essa liberdade? Então prepare-se para o preço. Estar só. Estar nu de identidades fabricadas. Estar sem mapa, sem bússola, sem nome. Mas esse é o ponto. Quando você atravessa o abismo, descobre que não precisava de nada disso. Não precisava da aceitação dos outros. Não precisava se defender de quem te ataca. Não precisava provar nada para o mundo. Você apenas é, como a lâmina de Musashi, silenciosa, letal, simples e absolutamente livre. Agora respire e pergunte a si mesmo, com toda a coragem que ainda resta: quem sou eu, quando ninguém mais pode me manipular? Não há resposta automática. Não há manual. Só há o vazio. E o convite. O convite para não ser mais um personagem previsível dentro da história que outros escreveram, mas o autor radical da sua própria existência. Musashi não deixou discípulos, não criou escola, não fundou religião, porque sabia que a verdadeira arte da estratégia não pode ser ensinada, só pode ser vivida. E agora, o que você vai fazer com essa chave que acabou de receber? Vai escondê-la? Vai jogá-la fora? Ou vai usá-la para abrir a única porta que sempre esteve trancada? A porta de si mesmo. O abismo está à sua frente. E só há uma coisa a fazer: dar o passo.